Chuchuzinhos do Papo de Geo, satisfação em tê-los aí para mais uma aula de geografia para trabalhar especificamente com hidrografia do Rio Grande do Sul. Sim, Salabim Bibi, tu tá ligado, Chuchu? Que aqui no canal a gente tem aulas, às vezes, específicas sobre aspectos da geografia catarinense, às vezes aulas específicas sobre a geografia do estado do Rio Grande do Sul. E é esse o caso agora, tá? Então a gente vai trabalhar com hidrografia. É uma aula mais voltada para quem vai fazer vestibulares, como o URGS Federal de Santa Maria, as particulares, as outras públicas que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, as particulares no Rio Grande do Sul, é um assunto recorrente, na própria URGS aparece bastante, tá? Então, assim, é sim uma aula direcionada. Então nem vai a pena assistir, calma lá, calma nesse teu coraçãozinho. Não vou fazer o vestibular da URGS, não vou fazer nenhum vestibular do Rio Grande do Sul, não me importa essa aula. Conhecimento não se perde. Sempre tem alguma coisa que agrega aqui, que aumenta o teu repertório para chegar bem numa prova, em qualquer lugar, e mandar melhor ainda. Te ligou? Então fica esperto, moleque. Olha só, a gente vai trabalhar com hidrografia do Rio Grande do Sul. E quando a gente está trabalhando com hidrografia, a gente começa falando das águas subterrâneas, as águas mais profundas, e essas águas subterrâneas aqui no Rio Grande do Sul, falo aqui porque senão eu sou do Rio Grande, eu sou gaúcho, mas o principal aquífero que vai estar presente em território gaúcho é o sistema aquífero Guarani, certinho? Está aqui ele, ó, pegando boa parte da região centro-sul do país e envolvendo boa parte do Rio Grande do Sul ali, certo? Então, as águas do Guarani acabam sendo o principal recurso subterrâneo de águas que a gente tem no estado. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou pegar uma outra cor que eu acho que vai ficar melhor. Vamos de vermelho, né? Então, toda essa parte que a gente tem aqui, em verde e em azul, é o aquífero Guarani em território gaúcho. Tá? Nesse caso, nesse mapa, o que a gente está entendendo? Essa parte em azul são as áreas afloradas da bacia sedimentar do Paraná. Então, toda essa água subterrânea do aquífero Guarani se encontra na bacia sedimentar do Paraná. Perfeito? Boa parte dessa bacia sedimentar ela está coberta por foi coberta por derrames basálticos. Uma parte menor está aflorada, ou seja, não foi coberta por basalto. E aí, Chuchu, que está o pulo do gato. Essa parte em azul é a parte aflorada. É o que a gente vai considerar como zonas ou áreas de recarga. É onde a água da chuva, a água dos rios, enfim, ela tende a infiltrar e abastecer, né, recarregar o aquífero Guarani. Te ligou? Então, essas áreas em azul são as áreas da bacia sedimentar do Paraná que estão afloradas e, portanto, permitem a percolação da água, essa água infiltra ali e abastece o Guarani. Agora, a parte verde, que tu vai reparar que é maior, corresponde ao planalto meridional, ou planalto arenito-basáltico. Né? Nós temos uma aula aqui, se tu não viu ainda, está comendo mosca, sobre a geomorfologia do Rio Grande do Sul, certo? Já apareceu aqui, ó, no linkinho do lado aí, deve ter aparecido já, que a gente fala da geomorfologia do Rio Grande do Sul. E a parte centro-norte do estado é formada exatamente por esse planalto arenito-basáltico, ou também chamado planalto meridional, ou planaltos da bacia do Paraná, segundo Jurandir Rossi. E essa parte, então, tem uma cobertura basáltica e o basalto é uma rocha impermeável, não permitindo, dificultando, né, a formação de aquíferos e não sendo, então, uma área de recarga. Repara que a maior parte desta área do aquífero Guarani, né, é o sistema confinado, ou seja, tem o basalto acima da estrutura sedimentar, da parte arenítica, e aí eu tenho um confinamento. Tá? A água só vai abastecer o aquífero Guarani a partir do momento que ela vai para as zonas de recarga, onde o arenito está aflorado. Tá bom? Então, o principal aquífero que a gente tem no Rio Grande do Sul é a parte do Guarani, ponto pacífico. Tá? Guarda aí, pega essa manha e vamos adiante. Quando a gente está trabalhando com a hidrografia, claro, aqui meio que é uma mistura da estrutura geomorfológica, né, permeando, tangenciando aí a parte hidrográfica, mas o Rio Grande do Sul, ele possui uma das mais extensas e contínuas praias arenosas conhecidas do planeta. Então, tu vai pegar aqui, ó, de Torres, que é a cidade
litorânea mais ao norte, até a Barra do Chuí, que é o limite sul do Rio Grande do Sul, que é o ponto mais extremo sul do Brasil, a gente vai ter aqui, eita, e agora, fazer a conta de cabeça? Não, tá aqui, ó, ainda bem que eu não preciso fazer a conta, mais ou menos 600 quilômetros de extensão. Cara, numa linha quase reta. O litoral gaúcho, eu sempre brinco com os meus alunos no presencial, que é o seguinte, estava lá Deus, o grande, né, desenhando o litoral do Brasil, pô, litoral carioca, não, vou caprichar, litoral de São Paulo, vou dar caprichada, litoral do Paraná, curtinho, mais bonito, lindo, litoral catarinense, aí bem bonitinho, Garopaba, show, e aí chegou no Sul, enche o saco, e faz um risco, né? Então, cara, e aí tu vai ter quase uma linha reta. Não tem aquelas enseadas, baías que nem tem no litoral de outros lugares. No litoral dos estados do norte, do nordeste, do sudeste e mesmo aqui do sul. Tá? Então, são mais ou menos 600 quilômetros, tá, de praias arenosas, com uma costa que é considerada aberta, um mar aberto, né? Ou seja, as águas do mar e do oceano têm uma grande extensão de contato, e retilínea, com uma orientação geral, nordeste, sudoeste. Então, lembra a rosa dos ventos aqui, ó. Norte e sul, leste e oeste. Tu vai ver que a direção do litoral gaúcho é nordeste, sudoeste. Mais ou menos essa diagonalzinha aqui, ó. Tá aqui, ó. A gente divide o litoral e o litoral norte. Tá? Tem grande presença do Lago Mar, né, onde a gente vai ter uma pequena diferença nesse litoral retilíneo, que é a cidade de Torres, que tem ali algumas falésias bem marcadas, tá, onde tem, não dá para ver, mas aqui, ó, no morrinho, que isso aqui é Torres, tá? Torres, então a cidade de Torres é mais ao norte, onde eu moro, tá? Aqui é o Rio Mampituba, separa o Rio Grande do Sul de Santa Catarina, tá? Numa questão litorânea, e aqui tu vai ter alguns morros, ali que tem a formação de falésias, mas depois, em direção ao sul, restante litoral norte, litoral médio, aí tem a barra ali de Rio Grande, beleza, mas depois vai até o Chuí, e aqui é linha reta, vai, que vai solto. Tá? Então, o Rio Mampituba, ele faz a divisa ali dos estados do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, no município de Torres, e como limite sul a gente vai ter o Arroio Chuí. O Arroio Chuí está aqui, o Arroio Chuí, aqui a gente vai ter o Rio Grande do Sul, aqui a gente vai ter o Uruguai, tá bom? E o litoral norte gaúcho, grande presença de corpos lacustres. A gente vai ter várias lagoas no litoral norte. Lagoa dos Quadros, Lagoa dos Barros, várias formações lacustres. A gente tem algumas lagoas importantes também. Tu vai olhar, e isso é importante tu lembrar, que quando a gente está trabalhando com o litoral gaúcho, a gente vai associar isso a uma formação geomorfológica mais recente. Tá? Então, o litoral gaúcho, a última estrutura geológica a se formar no Rio Grande do Sul é a bacia sedimentar de Pelotas. Adiante, a gente falou lá do Guarani, bacia sedimentar do Paraná. Essa parte costeira é a bacia sedimentar de Pelotas, formação mais recente ali do Cenozoico, bem moderninha. E essa formação do litoral, dessa bacia sedimentar de Pelotas, que vai dar origem ao litoral gaúcho, ela vai ser formada a partir de uma série de avanços e recuos do mar durante as eras glaciais, períodos glaciais e interglaciais. Então, quando a gente está pensando, né, nessa planície costeira, Chuchu, como forma de relevo. Pensando na estrutura geológica, planície costeira como forma de relevo. Se a gente pensar na estrutura geológica, a gente tem que pensar na bacia sedimentar de Pelotas, que é essa aqui, ó, em amarelo. Aqui ela. Olha a gema, tá? Então, essa bacia sedimentar de Pelotas, geologicamente falando, ou a planície costeira, pensando como forma de relevo, ela vai ser composta por um sistema muito diverso e complexo de barreiras arenosas. Por quê? Como eu estava falando antes, ao longo das eras geológicas, a gente vai ter os períodos glaciais e interglaciais. Quando as temperaturas médias do planeta vão ficar mais quentes ou mais frias. Quando ficava mais frio, o período glacial. Quando ficava mais quente que o normal, né, que é a média, a gente tem um período interglacial, com oscilação.
À medida que esses períodos glaciais e interglaciais vão oscilando, o nível do mar sobe e desce. Períodos glaciais, mais áreas congeladas, o mar recua. Períodos interglaciais, mais quentes, esse gelo derrete, o mar avança, recua, avança. Então, são processos cíclicos, naturais do planeta. E isso vai ajudar a formar exatamente toda essa costa litorânea, permitindo a formação, né, de uma série de lagoas ao longo do litoral, inclusive uma laguna gigante, que é a Laguna dos Patos. Tá? A Laguna dos Patos está aqui, ó, é a maior laguna, se tu não está ligado, de Quinha Golden Magic aqui, ó, laguna é um corpo lacustre que tem um pequeno contato com o oceano. Então a gente vai chamar Laguna dos Patos. Por quê? Tem toda a laguna e ela vai ter um contato com o Oceano Atlântico aqui, ó. Tá? No chamado Estreito de Rio Grande. Tá? Ou Barra de Rio Grande, como tu queira chamar. Então, se tem contato com o oceano, é a laguna. Ah, não tem contato com o oceano, vai ser um lago, uma lagoa, tanto faz. Que a gente vai ter aqui, ó, tem a Lagoa Mirim, não tem contato com o oceano, tá? Essa Lagoa Mirim, ela vai ter, as águas dela vão para a Lagoa dos Patos, tem um canal aqui que vai ligar a Lagoa dos Patos. A gente tem a Lagoa Mangueira, opa, risquei, Lagoa Mangueira, né? Então, são duas grandes lagoas que a gente tem no litoral, né? As duas maiores, a Lagoa Mirim, maior, depois a Lagoa Mangueira e a Lagoa dos Patos. Então, a Lagoa dos Patos é a maior laguna da América do Sul, com 265 quilômetros de comprimento, 60 quilômetros de largura, 7 metros em média de profundidade, não é só isso, né? E uma superfície de 10.100 quilômetros quadrados. Ela é gigantesca e ela vai banhar uma parte considerável do litoral médio do Rio Grande do Sul. Ok? Então, muito importante tu ter essa noção que essa formação geomorfológica do litoral gaúcho, a partir dos períodos glaciais e interglaciais, é que vai levar à formação, né? Vai permitir a formação dessas várias áreas lacustres, formando lagos, lagoas, laguna e a Laguna dos Patos. Tá bom? E claro, aí tem um ponto que é legal que tu vai lembrar aqui, ó, o Guaíba, tá vendo onde tá? Vou colocar em vermelho que vai ficar melhor. Pegar o apontador laser, né? Então aqui, ó, o Guaíba, Chuchu, ele tem um contato com a Laguna dos Patos, a gente vai aprofundar isso daqui a pouquinho, mas o Guaíba tem contato com a Laguna dos Patos pelo Estreito de Itapuã. Depois aqui, as águas da Laguna dos Patos chegam no Oceano Atlântico. Então, show de bola. Entendemos que tem, né, uma certa circulação de água, uma drenagem que vai para o oceano. Ou seja, quando a gente está pensando nessas águas continentais gaúchas, basicamente a gente tem um predomínio de drenagem exorreica. A água, de um jeito ou de outro, vai chegar no Oceano Atlântico. Tá bom? Então, tá aí. Olha aí, olha aí, olha aí. As águas superficiais gaúchas. O que predomina no estado? A gente tem predomínio de drenagem exorreica. Para quem não está ligado, exorreica são rios que correm, as águas correm para o oceano, para fora do continente, prefixo exo, né? Fora, então corre para o oceano, direta ou indiretamente. Boa parte dos rios tem uma drenagem, tem uma alimentação, perdão, pluvial, ou seja, pela água da chuva. Vou colocar aqui, ó, exorreica para o oceano, para tu não esquecer. Seja de forma direta ou indireta, tanto faz como tanto fez. Predominam os rios gaúchos predominam em leito planáltico. A gente vai ter aqui, lembra que a gente tem a serra, aquela aula de morfologia agora do Rio Grande do Sul, tá fazendo falta, né, meu filho? Pois então, a gente tem as serras do Sudeste, que é assim, ó, nessa região, que são divisores de água, determinam para onde os rios correm, e o planalto, né, meridional, planalto oriento basáltico, que a gente mencionou antes também. E a presença, né, de lagoas, que a gente acabou de mencionar, na porção litorânea. Chuchuzinho, o ponto aqui é o seguinte, a rede hidrográfica gaúcha, ela tem, na Serra Geral, para quem não está... Falei para ver aquela aula lá, aquela aula sobre geomorfologia do estado, importante. A Serra Geral como principal divisor de águas do estado. Serra Geral é exatamente a borda do Planalto Arênico Basáltico. Essa borda do Planalto Arênico Basáltico está vendo mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Mais ou menos aqui assim.
Isso aqui é a Serra Geral. Então, esse planalto e essa serra meio que ajudam a determinar, o Planalto Olímpico Basáltico e a Serra Geral, que aborda esse planalto, estão determinando para onde as águas estão correndo, a maior parte das águas, pelo menos. E aí o que a gente tem? Olha só, a gente vai ter no estado, basicamente, dois grupos de cursos d'água. Os que correm em direção ao Atlântico e os que correm em direção ao Rio Uruguai. Ah, aqui tu tem que estar ligado, Chuchu. Ponto importante, ó. Rio Uruguai, aquele, ó, ele faz a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, tá? O Rio Pelotas e Rio Canoas se encontram, eles vão formar, da junção do Rio Pelotas e Rio Canoas, forma-se o Rio Uruguai, faz a divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, depois faz a divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina, que é o de fronteira que a gente tem, e ele segue até o Estuário do Prata entre a Argentina e o Uruguai. Então tá aqui, ó, aqui é o começo do Estuário do Prata. Tá? Ju, o que acontece? Olha só, a gente está tendo o Rio Uruguai com um papel fundamental. Ele é a fronteira entre o Brasil, no estado, né, e a Argentina. A gente vai ter o Rio Quaraí, que também vai fazer a divisa entre Rio Grande do Sul e Uruguai, mas ele é um afluente do Rio Uruguai. O Rio Jaguarão também é um rio importante, porque ele ajuda a fazer parte da fronteira entre o Rio Grande do Sul e o Paisito, tá bom? E o que acontece? As bacias hidrográficas atuais que a gente está vendo aqui do Rio Grande do Sul, essas que vocês estão olhando aí, elas vão ter, elas começam a se formar, elas começam a ser implantadas naturalmente a partir mais ou menos do início do Cenozoico. Para quem não está ligado em tempo geológico, isso vai dar mais ou menos uns 60, 65 milhões de anos atrás. Mudanças, né? A gente começa a ter já a consolidação, a fragmentação do Gondwana, placa sul-americana e placa africana já separadas, está se formando então o litoral gaúcho, a gente teve os derrames vulcânicos que formaram o Planalto Olímpico Basáltico, questões climáticas estão se alterando, tudo isso vai fazer com que a gente tenha então esses fatores estruturais, esses fatores geomorfológicos, modelando as bacias, ou ajudando a determinar a existência dessas bacias hidrográficas. E aí a gente está falando de divisores de água. Esse termo aqui, ó, divisor de água, quem está se preparando aí para uma prova de vestibular, de concurso, divisor de águas é algo fundamental, porque não pode chegar desprevenido, não pode ser pego desprevenido. Divisor de águas tem outros sinônimos, tá? Pode ser chamado de interflúvio, pode ser chamado de linha de crista, ou seja, as áreas mais altas do relevo, que determinam para onde as águas correm e, mais ou menos, delimitam uma bacia hidrográfica. Então, no momento que a gente está falando desses divisores de águas do Estado, para uma prova que nem a URGS, cara, é fundamental que tu saiba, tá bom? Agora, para a gente passar essa parte aqui, o que acontece? Olha só, aqui em Lilás, né? Acho que é Lilás, pode ser Lilás, tá? Aqui em Lilás, a gente tem a bacia do Uruguai. Então, todos os rios estão aqui, ó, eles vão correr em direção ao Uruguai, são afluentes do Rio Uruguai. Vou falar um pouquinho mais da bacia do Uruguai. Mas a bacia atlântica, olha aqui em verde, ó, a bacia atlântica, ela é dividida em duas. Eu tenho os rios que correm diretamente ou para o litoral, ou para a Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim, Lagoa Mangueira, e depois chegam no oceano. Ou eu tenho um conjunto de rios que vão chegar no Guaíba e depois do Guaíba vão para a Lagoa dos Patos. Então, essa bacia, esse sistema atlântico, essas águas que vão correr, né, no Atlântico, e não para o Rio Uruguai para depois chegar no Atlântico, mas diretamente ou indiretamente pela Lagoa dos Patos no Oceano Atlântico, são divididos em duas regiões. É esse mapa que você tem guardado no coração de vocês. Esse mapa aqui, ele tá assim, ó, pega esse mapa ali, e aqui, ó, coloca no coração e guarda do lado esquerdo do peito as 7 chaves. Por quê? Prepara só. Olha, essas coisas aqui, ninguém ajuda, né? Eu sou meio daltônico, eu não consigo identificar essa cor aqui. Isso aqui é cinza, sei lá. Esses cinza aqui são as bacias hidrográficas que fazem parte da região hidrográfica do Uruguai. Tá aqui, tá? As que estão em amarelo, isso aqui é amarelo, né? O amarelo feio pra caramba, mas enfim, são as bacias. Aqui eu tenho, vou colocar aqui, ó, a separação
tá? Vou voltar no mapa de antes. Uma separação tosca aqui, mas é o seguinte, ó. Olha só, a separação que a gente tinha, a grande região aqui do Uruguai, a bacia do Atlântico, certo? Em verde. Essa divisão aqui, ó. A bacia do Uruguai, daqui ela, a bacia do Atlântico. Só que a bacia do Atlântico, ela tem duas regiões coletoras. Ou tu vai ter os rios que vão chegar aqui, ó, o Camaquã, o Jaguarão e o Pelotas, que vão chegar nessas lagunas e vão chegar no Oceano Atlântico, ou os caras que vão cair aqui no Guaíba. E aí eu vou acabar fazendo o seguinte, eu vou acabar, né, nessa malha hidrográfica extremamente complexa, que vai observar ali nesse mapa, cara, e é um lindo do mapa, que a gente está falando de um estado que tem muita água superficial e subterrânea também. Tem muita água. E essas águas vão acabar sendo divididas em três grandes bacias coletoras, ou três regiões hidrográficas. Então, aqui está no mapa, né, com bacia hidrográfica, mas a gente pode chamar também de ou região hidrográfica, isso é importante, né? E essas regiões hidrográficas, Guaíba, Litoral Uruguai, são dividididas em subbacias. Então, ali na bacia do Uruguai, por exemplo, eu vou ter a bacia do Passo Fundo, a bacia do rio Micuí, que é importante, a bacia do rio Santa Maria, a bacia do, sei lá, Quaraí, né? Que é binacional, que uma parte dela está a bacia dos rios que vão estar aqui presentes na bacia do Quaraí, então, tanto aqui no Brasil quanto no Uruguai. A gente tem aqui a bacia do Camaquã, a bacia do rio Pardo, do rio Jacuí, por aí vai, sacou? Então a gente tem várias subbacias dentro das três grandes, tem dificuldade para mexer o dedo, três grandes regiões hidrográficas gaúchas, do Uruguai, litorânea e do Guaíba, tá? São 25 bacias ou subbacias. Vou colocar aqui um sub para não te perder. São 25 bacias ou subbacias hidrográficas. Contando essas pequenitas aqui, ó. Ibicuí, Piratini, Juí, Alto Jacuí, Vacacaí, Mirim, são 25 bacias. Algumas totalmente gaúchas, outras binacionais, que nem a do Jaguarão, que nem a do Jaguarão aqui, ó, do Rio Paraí, que a gente mencionou antes. Algumas biestaduais, que nem a do Mampituba. O Mampituba faz a divisa, né, no litoral, especificamente, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Cara, uma parte dos afluentes do Mampituba estão aqui em Santa Catarina, outra parte está no território gaúcho. Então, né, biestadual. É complexo. Tá? Mas 25 bacias geográficas ou subbacias na prova de vestibular pode aparecer, ou de concurso pode aparecer como bacias geográficas ou subbacias de boas, mas, né, são três regiões geográficas, tá bom? Puxa, vamos falar um pouquinho dessas queridonas aí, dessas bacias? Então vamos lá, das bacias não, das 25, a gente vai falar das três regiões geográficas, para ser uma aula mais curta, mas enfim, né? A gente vai mencionar algumas coisas importantes além só das três regiões geográficas. Então a gente começa com a do Uruguai. Essa aqui, pega todas essas subbacias aqui, ó. Ela faz parte da bacia do Rio da Prata. O Rio da Prata, se a gente pegar a bacia hidrográfica do Rio da Prata, é a junção da bacia, eu vou até colocar aqui, ó, do Uruguai, tá? Com os seus afluentes, ou no Rio Grande do Sul, ou em Santa Catarina, ou na Argentina, ou no Uruguai, mais a bacia hidrográfica do Paraná, onde passa lá por Foz do Iguaçu, por exemplo, interior de São Paulo, tá? Mais a bacia hidrográfica do Rio Paraguai, lá vindo da região pantaneira. Então, se eu somo essas três bacias hidrográficas, eu vou ter a bacia hidrográfica do Prata. Tá? Para que diabos eu teria que somar, pensar nessas três bacias juntas? Porque as águas desses três rios vão cair no mesmo lugar, que é o estuário do Prata que nós mencionamos antes. Então, as águas do Rio Paraná chegam no Rio Paraguai, se juntam e vão desaguar exatamente no estuário do Prata. E o Rio Uruguai chega no estuário do Prata também. Ou seja, essas três bacias hidrográficas de grande porte, nacionalmente falando, elas vão desaguar no mesmo lugar. Por isso que se eu pensar, né, a partir da lógica de que, estão chegando, as águas dessas três bacias estão chegando no mesmo lugar, eu posso considerar isso como uma grande bacia hidrográfica,
Poderia. E essa grande bacia hidrográfica seria a bacia hidrográfica do Prata. Tá? Então, a bacia do Uruguai, ela ocupa 57% do território gaúcho. Tá? É bastante coisa. A maior parte do território gaúcho está na bacia hidrográfica ou na região hidrográfica do Uruguai. Certo? Então, isso é bom lembrar. Lembrando que, para alguns vestibulares e concursos, vale a pena ficar guardado na memória. O uso do solo da bacia está vinculado principalmente às atividades agrícolas, pecuárias e agroindustriais. Tá? Bom, ponto importante. O que está acontecendo? Essa região, claro, que a gente vai pegar aqui uma região de Passo Fundo e tal, já tem um desenvolvimento industrial em crescimento. Mas essa parte interiorana do estado, que está na bacia hidrográfica do Uruguai, a agropecuária é a atividade dominante. Claro, não excluindo algumas atividades comerciais, atividades industriais e tal, mas a agropecuária é o elemento central da economia dessa área mais do interior do Rio Grande do Sul. As agroindústrias vêm ganhando força, como eu falei, por exemplo, em Passo Fundo, vinculado, né, no embalo desse desenvolvimento agropecuário que a gente tem. Na parte do centro-norte, por exemplo, aqui na bacia do Ijuí, do Turvo, do Passo Fundo e tal, a plantação de milho, de soja, criação de animais como aves e suínos. Na parte mais ao sul, aqui no Ibicuí, na Bacia de Santa Maria, no Rio Negro, no Quaraí, a gente vai ter já a risvicultura, plantio de arroz, né? Criação de gado, gado bovino, e por aí vai. Bom, Chuchu, olha só. Dentro dessa lógica, você tem que lembrar o seguinte, a gente tem, então, essas questões econômicas são importantes, tá? Agora, quando a gente está pensando os afluentes do Uruguai, do Rio Uruguai, que estão no Rio Grande do Sul, são apenas afluentes da margem esquerda. Lembra como determinar se é a margem direita ou margem esquerda de um rio. Tu vai imaginar para onde o rio está correndo, certo? Tu vai te imaginar olhando para o fluxo das águas, na direção de onde as águas estão indo. E vamos colocar aqui, ó, Paraná. Fazer um bonequinho aqui, tu vai te imaginar de pé em cima desse rio, olhando para onde a água está correndo. E aí tu vai ter margem direita, margem esquerda. Para onde a água está correndo, a de margem direita, margem esquerda. Beleza. Então, todos os rios que a gente tem aqui, ó, o Quaraí, tá? Rio Quaraí, tá aqui ele, ó. Ele vai se juntar lá com o Rio Uruguai. O Rio Quaraí está na margem esquerda do Rio Uruguai. O Rio Ibicuí, importantíssimo no interior do estado, está na margem esquerda. Todos esses rios aqui estão na margem esquerda do Rio Uruguai. Tá? Lembra? Por exemplo, agora os afluentes que estão em Santa Catarina, né? A gente vai ter o Rio Chapecó, a gente vai ter o Rio do Peixe. Esses rios aqui, Chapecó, Rio do Peixe e tal, eles estão na margem direita do Rio Uruguai. Então, cuidado. Certo? Quando a gente pensa, aí detalhezinho, quando a gente está pensando, por exemplo, no Rio Ibicuí, ele tem como, basicamente, deixa eu achar aqui uma caneta que vai marcar, o vermelho acho que vai dar certo, tá? Esses rios aqui, ó, o Quaraí, o Ibicuí, Santa Maria, na verdade, Santa Maria ele é um afluente do Rio Ibicuí, tá? Tem o Santa Maria, o Rio Ibirapuitã, são afluentes do Rio Ibicuí. Esses rios aqui, eles estão correndo pela região da Campanha Gaúcha. Isso é importante. Outros rios aqui, por exemplo, o Ijuí, o Turvo, esses rios aqui já estão na parte do Planalto. Então a gente tem mais ou menos uma divisão, a grosso modo, aqui assim, ó, rios da parte do Planalto Basáltico, né, que nem o rio Ijuí, por exemplo, na região das Missões, é um rio que vai ser muito importante na região das Missões jesuíticas, e essa parte que já é a região da Campanha, tá bom? Chuchu, e aí olha só, o rio Quaraí, na confluência do rio Quaraí com o rio Uruguai, onde o rio Quaraí está desabando no Uruguai, a gente tem um ponto extremo oeste gaúcho, né? O ponto mais ocidental do Rio Grande do Sul, é exatamente na confluência do Quaraí com o rio Uruguai. E outra coisa importante, lá na aula de geomorfologia do Rio Grande do Sul, a gente falou um rio importante, que eu acabei de mencionar há pouco, que vai ter um papel na formação de um relevo muito característico do oeste gaúcho, que é a forma de relevo que a gente conhece como cuesta de Aedo. E aí, se tu não lembra, não faço ideia do que é cuesta de Aedo. Faz a tua obrigação, já vai ser até um link da aula sobre geomorfologia do estado. Assiste lá, eu falei. O rio Ibirapuitã, que é afluente do rio Ibicuí, ele vai fazer o corte
do relevo, gerando, então, essa formação, né, que a gente conhece como assimétrica, que é a costa de Aedo, que é um relevo de costa, chamado, no caso, costa de Aedo, né, que tem um lado mais íngreme e um lado mais suave. Tá? Eu falei do ponto extremo oeste do estado, então vamos colocar aqui, ó, onde o rio Chapecó, lá em Santa Catarina, na margem direita do Rio Uruguai, se encontra com esse rio aqui, ó, a gente tem o ponto extremo norte do estado. Na grande curva, né, que a gente vai ter ali, tá? É o ponto extremo norte. Então, olha só, a hidrografia, ela tem, na verdade, a hidrografia aqui, ela tem um papel fundamental nos 4 pontos extremos do estado, né? Ponto norte, a confluência do Rio Chapecó com o Rio Uruguai. Aqui, ponto extremo oeste do Rio Quaraí com o Rio Uruguai. Depois, o Rio Chuí e Mopituba, né? Fechou. Tá bom. Tá? Chuchu, só para antes da gente ir além, eu quero só falar um pouquinho a respeito do Rio Uruguai. Tudo que a gente está discutindo agora, vocês estão ligados. Ó, a gente falou antes, ele nasce aqui, é o Rio Pelotas, se encontra com o Rio Canoas, dá origem ao Rio Uruguai, show de bola, vai ele lá e tal. E acontece que o Rio Uruguai, apesar de ser um rio planáltico, ele tem um potencial, e acaba por ser planáltico, tem um potencial para geração de energia muito grande, tanto é que a gente vai ter, né, algumas belas usinas hidrelétricas aqui. A gente vai ter a usina, vou colocar como número 1 e 2. A 1 vai ser a usina hidrelétrica de desculpa, a lente está me incomodando, de Itá. E a 2, a usina hidrelétrica de Machadinho. Certo? Chuchu, essas duas hidrelétricas, elas são enormes e tem uma importância muito grande na geração de energia, tanto para Santa Catarina quanto para o Rio Grande do Sul. A gente ainda tem uma outra, que é a Foz do Chapecó, que é exatamente aqui, ó. Nesse ponto extremo norte, a gente tem uma terceira, vou colocar o númerozinho 3 aqui, ó, que é a usina hidrelétrica da Foz do Chapecó, já na confluência com o Rio Uruguai. Então, tu vê que o Rio Uruguai, nessa parte, a montante, ou seja, mais próximo da sua nascente, ele, como ele tem, né, um relevo mais acidentado, ele tem esse potencial hidrelétrico gigantesco. E a gente tem 3 grandes usinas. A de Itá e Machadinho são bem maiores que a do Chapecó, mas tem um potencial muito grande. Em contrapartida, o leito médio do rio, olha só, eu vou colocar aqui um azul mais escuro. Ou melhor, vou fazer aqui, ó. Essa parte aqui, tá? Agora, do Rio Uruguai, digamos, esse leito médio, vai pegar ali a região próxima à cidade de Porto Lucena, no Rio Grande do Sul. É uma parte do Rio Uruguai que, mesmo estando em área planáltica, ele está muito bem encaixado. Ou seja, tu tem ali um rio que ocupa áreas de vales bem encaixados, bem erodidos, bem sinuosa, tu tem muitos meandros do Rio Uruguai, e ele se torna navegável. Ele vai se tornar navegável. Então, ali entre Marcelino Ramos, mais ou menos na parte norte do estado, e Porto Lucena, mais ou menos aqui, né, nessa parte oeste do estado, a gente tem um trecho muito longo do Rio Uruguai em que ele é navegável. Por quê? Apesar de ser de planalto, ele está em áreas de vale bem erodidos, com várias curvas, e isso dá uma navegabilidade maior a ele. Depois tem algumas quedas d'água, depois ele volta mais próximo da sua foz, ali no estado de Prata, que o Uruguai e a Argentina, tem outro trecho navegável. Vai ser interessante. E a gente tem, olha só, a gente falou de 3 usinas hidrelétricas, né? Então pega essa bomba aqui, ó. A gente tem no Rio Uruguai, isso que é o Rio Uruguai, lindo. Aqui já é, deixa eu pegar aqui, ó, vamos fazer mais ou menos aqui a gente tem a divisa com Santa Catarina, né? Aqui é Santa Catarina, aqui já é a Argentina. Mais ou menos aqui assim, ó, tá? A gente tem isso aqui, ó, que é o Salto do Yucumã. Cara, aqui é um troço simplesmente lindo demais. O Rio Uruguai, ele vem, e aí tu tem essa caminhada, porque assim, o leito dele, a água corre para a parte mais baixa. Essa água tá vindo aqui em cima de uma parte do Planalto e cai e segue aqui por baixo. E é isso aqui, ó. Cara, lindo demais, lindo demais, lindo demais.
o Parque Estadual do Turvo, né, que é essa reserva ambiental onde tem o Salto do Rio Cumã, cara, é um troço absurdamente lindo de se ver. E ele está ameaçado. Por quê? A ideia é construir uma usina hidrelétrica em Panambi, né, mais adiante aqui, e essa usina hidrelétrica acabaria gerando um reservatório que inundaria tudo isso aqui, ó. Isso aqui ficaria tudo debaixo d'água. Se tu não conhece, recomendo que tu corra para ver, tá? Porque, enfim, a tendência é isso aqui se consolidar. A notícia de 2019, né? O que impediu essa usina hidrelétrica de ser construída e cobrir o salto do Rio Cumã, basicamente, é as questões ambientais, a legislação ambiental. Porque senão, essa beleza natural que a gente tem no estado, na divisa com a Argentina, já estaria submersa. Tá? Bom, a gente tem outra bacia hidrográfica, e essa aqui não é a maior, não é a região hidrográfica do Uruguai, mas é a mais importante, que é a do Guaíba. Tá? Porque, Chuchu, essa região hidrográfica do Guaíba, ela ocupa 30% da área total do Rio Grande do Sul. Não é a maior, só a maior do 57% da região do Uruguai. Mas 30%, ela nem é maior porque ela é mais importante, porque ela está pegando a região, ou as regiões mais populosas, mais ricas economicamente falando do estado. Então, junto com a região hidrográfica litorânea, elas compõem a Bacia Hidrográfica Nacional do Sudeste, então pega aquela parte aqui, né, da Bacia do Atlântico. A bacia apresenta áreas de grande concentração industrial e urbana, sendo a mais densamente povoada do estado. Chuchu, quando a gente está pensando nessa questão econômica, vamos colocar aqui em verde, a gente está pensando essa área, tá, sendo responsável por mais ou menos 75% do PIB do Rio Grande do Sul. Tá nessa região geográfica aqui, certo? E a gente está pensando, quando a gente fala em densamente povoada, a população, né, densamente povoada quer dizer, né, densidade demográfica, certo? Mas a gente está pegando uma área relativamente restrita que abriga 7,5 milhões de pessoas. Tu vai lembrar que o Rio Grande do Sul, segundo o último censo demográfico de 2022, ele tem 10,4 milhões de pessoas. Cara, a gente está colocando quase que 70% da população gaúcha nessa região hidrográfica. Então, além de ser a mais populosa, também é a mais povoada região hidrográfica do estado. Tá? Cuida com isso que é importante. Mas eu não vou lembrar esses dados aí para a prova. Cara, sobre a região hidrográfica do Guaíba, é importante lembrar. Dessa região especificamente, o quanto por cento do PIB, o quanto por cento de população, ou o total da população. A gente está pensando numa região que está pegando aqui, ó, não só Porto Alegre, toda a região, boa parte da região metropolitana de Porto Alegre, pegando o eixo da região metropolitana de Porto Alegre com a região metropolitana nacional gaúcha, Caxias e arredores. Então, é a região mais importante. São 251 municípios que a gente vai encontrar nessa região hidrográfica. É importantíssimo, tá? Eu coloquei aqui esse mapa, ó, que vai mostrar a densidade demográfica do Rio Grande do Sul em 2022, né? E aqui tu vai pegar o eixo Caxias-Porto Alegre, é a maior concentração. E aí tá exatamente nessa área. Por conta desses elementos, a gente vai ter isso aqui, ó. Né? Seria um número de atividades diversificadas, incluindo as atividades agrícolas, pecuárias e agroindustriais, né? Indústrias, comércio e serviços. Ou seja, a gente mencionou antes, uma participação no PIB gigantesca. E a gente vai ter exatamente nessa região geográfica a hidrovia Jacuí-Guaíba-Patos. Ou seja, daqui o Rio Jacuí, ó, e corre aqui, Depressão Central Gaúcha. Chega no Lago Guaíba. As águas do Guaíba vêm pelo Lagoão dos Patos. Lagoão dos Patos, Oceano Atlântico. Ou seja, eu consigo fazer um transporte de mercadoria do interior do Rio Grande do Sul, pelo Jacuí, até o Guaíba, Guaíba, Lagoão dos Patos e depois Oceano. É uma hidrovia. E é uma hidrovia extremamente importante, porque ela vai pegar várias áreas, uma produção agrícola, pecuária
agropecuária bem significativa. Então, há uma relação entre esses dois elementos aqui. Ó. No serviço, tá? Ficou feio aqui. Vou pegar aqui, ó, mais geralzão. Parará. Agora sim, safadinho. Deu, tá? Show. Então, bem importante. As duas principais, não, as duas regiões metropolitanas gaúchas estão aqui. Maior produção industrial, grande produção agrícola. Qual é a consequência disso? Opa, não é agora. Voltei. Tá? Mas, enfim. Consequência disso, eu achei que ia aparecer um troço, não apareceu. Acontece das melhores aulas, é sempre assim. Mas a gente tem os rios mais poluídos do Rio Grande do Sul, exatamente nessa região hidrográfica. Então, quando a gente está trabalhando com essa lógica de ocupação urbana, ocupação econômica, densidade demográfica, tu tem que associar isso com a questão da poluição. Não vou aprofundar aqui, porque a gente vai falar isso depois, vai aparecer, acho que eu mudei a sequência do slide, e vai aparecer lá atrás, mais para o final da aula. Mas o que a gente vai falar? Mas lembra, poluição aqui é violenta. E outra coisa, aqueles eventos catastróficos que teve no Rio Grande do Sul, das chuvas intensas, inundações em 2024, concentrados exatamente nessa região hidrográfica aí, ó. Nessa região hidrográfica. Então, tem aula aqui no canal sobre isso, tá? E a última, região hidrográfica litorânea, né? A Piquititit, a menorzinha, só 13% do estado. Aqui, Chuchu, a gente está pegando uma área, uma região hidrográfica que também tem uma população muito pequena. A região hidrográfica da litorânea tem uma população de mais ou menos 1,5 milhão. Tá? Compara com a do Guaíba, são 7,5 milhões de pessoas. Aqui é 1,5 milhão de habitantes. Ok? Junto com a região hidrográfica do Guaíba, forma a Bacia Nacional do Atlântico Sudeste, beleza, né? Show? A bacia apresenta um uso do solo predominantemente vinculado às atividades agropecuárias, agroindustriais e industriais. Isso aqui principalmente no eixo Pelotas, Rio Grande. Certo? Pelotas, Rio Grande. Agora, as grandes concentrações urbanas que a gente tem, eu vou colocar aqui, ó, a gente tem as duas aglomerações, não vou escrever tudo, aglomerações urbanas não industriais, ou não industriais, perdão, não metropolitanas, tá? Do Rio Grande do Sul, estão nessa região hidrográfica. Lembra, no estado a gente tem duas regiões metropolitanas, a de Porto Alegre e a da Serra Gaúcha, que pega Caxias e arredores, e a gente tem duas aglomerações urbanas não metropolitanas. Ou seja, que o governo do estado reconhece que há uma conurbação, que houve uma conurbação, elas estão ali bem estruturadas e tal, porém não há reconhecimento de uma metrópole centralizando essas regiões. Então vai dizer o quê? Aglomeração urbana não metropolitana. Uma delas é a aglomeração urbana do Sul, tá? Que vai pegar ali Pelotas, Rio Grande, enfim, cidades ao redor. E a outra é a aglomeração urbana do litoral norte. A aglomeração urbana do litoral norte. Que vai pegar do eixo de Torres até Tramandaí, as cidades que a gente tem ali um pouco no interior e no litoral, formam essa aglomeração urbana. Olha para vocês, aqui é um ponto importante. A gente tem uma população de 1,5 milhão nessa região aqui, né? O litoral norte tem uma concentração populacional bem grande, tal qual o eixo Pelotas-Rio Grande. Agora, no litoral norte, especialmente no litoral norte, essa população aumenta no verão. A gente tem aquela migração sazonal, galera que sai do interior, vem para o litoral hoje, cara, onde eu moro aqui, fica enlouquecido no verão, né? Ou seja, existe uma preocupação muito grande também com a questão da qualidade das águas que a gente vai ter aqui, tanto no litoral norte quanto no litoral sul, mas quando tem esse aumento significativo de população de uma estação para outra, no momento do ano e depois diminui, mas nesse momento de aumento, especialmente no verão, tu tem problemas hídricos muito significativos, tá? Então, a questão da poluição também vai ser importante nessa região. Aqui falou da parte da agropecuária, né? A piscicultura, que é a plantação de arroz,
ela vai ser dominante nessa região litorânea, tá bom? E o ponto aqui, para a gente fechar, complexo do sistema lagunar, né? A gente falou no litoral norte vai ter várias lagoas, a gente tem a Laguna dos Patos. Para vocês terem uma ideia, das águas continentais, né, que a gente tem no Rio Grande do Sul, 70% chega no Oceano Atlântico via Laguna dos Patos. Então ela tem uma importância muito grande, certo? Beleza, então deixa eu colocar aqui Laguna dos Patos, para não esquecer dela, o papel importante que ela tem. Tá bom? Olha só, fechamos, vamos lá. Um detalhe importantíssimo que o Rio Grande do Sul tem, em relação até a outros estados, o estado ele é um dos pioneiros na questão de gerenciamento territorial a partir dos comitês de bacias hidrográficas. Ou seja, pensar a área de bacia hidrográfica como uma área de implementação de políticas sociais, ambientais. Então, olha só, aquelas 25 subbacias que a gente falou, cada uma delas tem o seu comitê de gerenciamento, dividido aqui na região hidrográfica do Uruguai, do Guaíba e litorânea. Os comitês, Chuchu, são colegiados instituídos oficialmente pelo governo do estado, formados majoritariamente por representantes da sociedade e usuários da água. A função desses comitês de gerenciamento é discutir, é deliberar assuntos de interesse comum a quem habita aquela bacia hidrográfica, tá? Então, claro, tentar mediar tensões, conflitos que aconteçam ali. Então, é um sistema de gerenciamento territorial a partir das regiões ou das bacias da área de uma bacia hidrográfica. Quando a gente está pensando em bacia hidrográfica, tem que lembrar disso. Está envolvendo aspectos não só naturais, mas sociais, econômicos, muito importantes. Então, pensar uma bacia hidrográfica como área de gestão é o que o comitê de gerenciamento faz. Tá? O primeiro comitê criado no estado foi o comitê da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, pertence, né, para quem não está ligado, né? O Rio dos Sinos vai desaguar no Guaíba, em 1988. E o último é um comitê biestadual, que pega também, né, Santa Catarina, em 2012. Certo? Foi de bola? E se pensa muito na questão da preservação também, né? Da questão de recuperação de áreas degradadas, da preservação do meio ambiente, por aí vai. E falando em meio ambiente, é aqui que eu queria chegar, tá? Que deu o erro lá antes, né? Na bacia do Guaíba. Desculpe, foi mal. Olha só, bacia do Guaíba. Tá? Peguei ela aqui como referência. Mas olha a lista de problemas relacionados à qualidade das águas que a gente vai ter aqui, ó. É um troço absurdo. Tá? Opa, aqui. Então, despejo de efluentes domésticos, despejo de efluentes industriais, poluição do ar por fontes fixas, por veículos, ocupação urbana em áreas de risco, erosão, tudo isso vai levar a uma contaminação das águas. Tanto é que 3 rios do Rio Grande do Sul estão entre os 10 mais poluídos do país. Conforme o IBGE, o Rio dos Sinos e o Rio Gravataí são, respectivamente, o quarto e o quinto mais poluídos do Brasil. Cara, e o Rio Caí é o oitavo. E aí eu voltei aqui, olha só. Rio Caí, Rio dos Sinos e o Gravataí. Onde é que eles caem? Eles caem todos aqui, ó, no Lago Guaíba. Que tem um papel fundamental para o abastecimento da cidade de Porto Alegre, por exemplo. E não só de Porto Alegre, mas a região metropolitana está em torno de Porto Alegre ali. Porto Alegre, Canoas, Viamão, do outro lado do Guaíba ali, Eldorado do Sul, Guaíba, né? Então, cara, os rios que estão chegando no Guaíba estão nesse estado aqui, ó. Estão nesse estado aqui para pior. Isso fora que a gente não enxerga, tá? Esses 3 rios abastecem 2,8 milhões de pessoas em 82 municípios. E vão desaguar todos eles no Guaíba. Beleza? E aí tu tem um problema E aí vem o comitê de gerenciamento da bacia hidrográfica, tá? Que para tentar resolver isso aí, porque não adianta é só limpar o rio. Cara, é só limpar o rio. É só recolher isso aqui, ó. Beleza, e fazer o tratamento da água. Não. Tu não tem um projeto em grande escala, daqui a 6 anos, esse rio, ele vai estar poluído de novo. Então não é só retirar sujeira. Tu tem que ter um trabalho, e para ter um trabalho eficaz de levar a uma redução das taxas de poluição das águas, tu tem que pensar na lógica da área da bacia hidrográfica.
lá da nascente até a foz, né? Pegamos afluentes, por aí vai. Ligou? Bom, para a gente terminar, olha só. Tem a questão das palometas, tá? No Rio Grande do Sul, que é importante. As palometas é um tipo de piranha que ela é nativa do Rio Uruguai. E o Seclimar, que é um centro de estudo, né, da questão marítima ali da URGS, ele confirmou que a presença de palometas na Lagoa de Cidreira. Tá aqui, ó, Chuchu. Ah, ele é típico, é um peixe típico do Rio Uruguai. Então, peixes predadores foram localizados por pescadores amadores na Lagoa da Fortaleza. O Seclimar e IBAMA discutem ações de monitoramento. A palometa, né, Serra Salmos, Malacolatos, sei lá, foram encontrados pela primeira vez no litoral norte. Isso aqui antes daquelas chuvas intensas que a gente teve em 2024 no Rio Grande do Sul, certo? Aqui, ó, a notícia é de janeiro. Com aquelas chuvas, transbordamento de rio, a gente tem esses peixes se alastrando em uma escala muito maior, ok? Então, olha só, ele é tipo do Rio Uruguai e hoje já deve estar presente aí em basicamente toda essa boa parte da região hidrográfica litorânea. Bom, como de praxe, a gente vai terminar nossa aula com os exercícios, tá? Vamos lá? Eu separei em 5 barbadinhas para a gente fazer. Vamos lá. Então, bora lá. Primeira questãozinha, a URGS 2024. Considere a figura abaixo que mostra uma das bacias hidrográficas do estado do Rio Grande do Sul. Ju, a gente está falando aqui do Rio Ibicuí, certo? Então, bora lá. O Ibicuí, lembra, ele é um afluente do Rio Uruguai. Tá aqui o Rio Uruguai. Já falamos dele. Show de bola. O Rio Ibicuí está chegando aqui. Tá. Sobre essa bacia hidrográfica, a do Ibicuí, é correto afirmar que, letra A, a maior retirada de água dos rios para irrigação de soja e trigo, principais lavouras da bacia ocorrem no verão. Peraí. Lembra que a gente falou? Rio Ibicuí é o quê? É região da campanha. A região da campanha, principal uso das águas é para a lavoura de arroz e para pecuária, mas arroz. Trigo e soja é onde? Chuchu, trigo e soja, principalmente trigo, Planalto Norte. E outra coisa, trigo é uma planta de inverno. Então, mesmo que fosse verdade plantio de soja e trigo aqui, o que não é, não poderia ser no verão. Para trigo teria que ser no inverno. Então, é errado essa primeira. Letra B. As suas águas desaguam no Uruguai. Tá? Ou que, assim como o rio Paraná, desemboca no Rio da Prata, na Argentina, formando a Bacia Platina, né, junto com o Rio Paraguai e tal, desaguando no Estado do Prata. Ok, tá, beleza. A alta profundidade do rio principal, do rio Ibicuí, ao longo de toda a extensão, possibilita o uso para navegação comercial durante todo o ano. Não é bem verdade, porque a gente tem aqui uma região um rio de campanha, mas que ainda assim apresenta um certo desnível de água. Então, navegação nessas águas do Ibicuí não são muito recomendadas. Claro, tu pode colocar um barco lá e navegar? Pode. Talvez tu não chegue inteiro no final, mas tu pode, tá? Então, não. A sua área está majoritariamente inserida no bioma... Campanha é qual bioma? Campanha é Pampa, nada de Mata Atlântica. Mata Atlântica é centro-norte do estado. Não. Letra E. Os maiores afluentes da margem esquerda, olha só. Lembra como a gente falou que faz para descobrir se é margem direita ou margem esquerda? Vai te colocar de pé aqui, ó. Olhando para onde as águas do Ibicuí estão indo. Margem direita, margem esquerda. Isso aqui, ó. Rio Caberá, né? Rio Paipasso, esses rios aqui são rios intermitentes. Já está errado. E intermitente é rio temporário, é rio que só tem água na época de chuva. Que região do Rio Grande do Sul vai ter isso? Rio Grande do Sul tem rios perenes, água o ano inteiro. Rio temporário, onde é que a gente vai encontrar no Brasil? Só no sertão nordestino, clima semiárido. Então aqui a nossa resposta, sim, sem sombra de dúvida, é letra B de batatinha quando nasce, esparralhando pelo chão. Questão 2 do PF. Em relação ao sistema aquífero Guarani, é correto afirmar que, letra A, trata-se de um dos maiores e mais importantes reservatórios de águas superficiais conhecidos do mundo. Peraí, superficial, caramba. São águas subterrâneas. B, constitui um corpo hídrico subterrâneo, aí sim, e transfronteiriço, sim, porque não é só no Brasil, abrangendo parte dos territórios do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
Legal. C. Contempla como todos os aquíferos grandes depósitos de águas doces e invisíveis, o que facilita a preservação e o monitoramento da sua captação. Cara, não é fácil o monitoramento da captação de águas do Guarani, certo? E a preservação também não, porque aquelas áreas de recarga, lembra que a gente falou lá no início, a área de recarga, são as principais áreas de entrada de poluentes que vão contaminar as águas do Guarani. Então, tá errado. Letra D, se situa a bacia... bacia hidrográfica amazônica. Tchau pra ti. Letra E, abrange em território brasileiro estados da região centro-oeste, norte e sudeste. Tchau. É a letra B. BBB. Primeira foi B, segunda é B, a terceira, duvido que seja B. Questãozinha 3, URGS, novamente, URGS 2023, sobre a região hidrográfica do Uruguai. Ok, lembra dela? Só fecha o olhinho, visualiza o mapa, ela grandona. Situada nas porções norte, noroeste e oeste do território gaúcho, é correto afirmar que, letra A, e a população total corresponde a 70% do território sul-americano? 20%? Cara, se ela é a maior região geográfica, é 57%. População total, 70% é a população da região geográfica do Guaíba. Então, letra A, nada a ver. Soledade, Roca Salles e Santa Cruz do Sul são alguns dos mais importantes municípios inseridos em sua área. Ai, professor, eu não sei onde é que ficam essas cidades. Tu mora em qual estado? No Rio Grande do Sul. Ué, como é que tu não sabe? Mas eu não sei. Tá, o chuchuzinho de voz estranha. Em qual cidade tu mora? Santa Cruz do Sul. Chuchu, olha só. Tudo bem. Soledade, sim, na região geográfica do Uruguai. Beleza, lá perto do Passo Fundo. Certo? Beleza. Agora, Roca Salles, Santa Cruz do Sul estão na região hidrográfica do Guaíba. Roca Salles ali, próximo, Roca Salles, Santa Cruz do Sul, próximo ao Rio Jacuí, próximo ali ao Rio Taquari Antas. Então, tipo, essas duas aqui, ó, tornaram a B falciane. Letra C, a usina hidrelétrica de Passo Real, o maior lago artificial do estado e ponto turístico de destaque, alterou significativamente a socioeconomia dos municípios do seu entorno. Verdade, alterou. É o maior lago artificial do estado? Sim. Agora, não se encontra na região geográfica do Uruguai. Essa usina de Passo Real, ela também está na região hidrográfica do Guaíba. Chuchu, mais especificamente, ela está na subbacia do Alto Jacuí. Não é o Rio Jacuí, tá? O Rio Jacuí está na depressão central. O Rio Jacuí é um rio ali, tanto que a gente falou que faz parte da hidrovia Jacuí, Guaíba, Lagoa dos Patos. O Alto Jacuí é o rio que vem lá do Planalto, em direção ao sul, forma, junto com o rio Vacacaí, forma o Rio Jacuí na depressão central, e aí o Jacuí corre em direção ao Guaíba, numa área mais plana. O Jacuí está numa área mais plana, portanto navegável. O Alto Jacuí está na área de descida do Planalto para a depressão central. Aí ele já tem quedas d'água, então potencial para geração de energia, e a gente tem não só a usina hidrelétrica de Passo Real, mas várias outras, tá? A gente tem, além da usina hidrelétrica de Passo Real, a gente vai ter a usina de Dona Francisca, de Ernestina, enfim, tem várias nessa subbacia, porque o Alto Jacuí tem ali um desnível muito grande, então tem esse potencial. Então, descartamos letra C. Letra D. A relevante atividade industrial desenvolvida ao longo do alto curso do Rio Uruguai. O alto curso do Rio Uruguai é o quê? É a região amontante, certo? Então, próximo ao nascente, a gente está pensando ali próximo às hidrelétricas de Itá e Machadinho, é alto curso. É responsável por sua poluição térmica. Atividade industrial no alto curso não tem. Alto curso do Rio Uruguai é atividade agrícola, tá? Atividade agrícola. Médio curso, atividade agrícola. Baixo curso, ali na região de Quaraí, atividade agrícola. A base, o que vai levar a contaminação
das águas do Rio Uruguai, basicamente está vinculado à atividade agropecuária. Feito. Então, pode ser D. E a cultura do arroz irrigado, praticada em bacias hidrográficas como as do Rio Quaraí e Ibicuí, já mais na área da campanha, risicultura, beleza? É uma das suas principais atividades econômicas. Nessa parte, beleza, letra E. Cara, olha essa questão, difícil. Por isso que a gente tem aulas aqui sobre o Rio Grande do Sul. Na URGS, é uma questão que vai garantir, talvez, que estudar isso para medicina, vai fazer vestibular para medicina, é uma questão que nem essa, que vai acertar, e tu vai conseguir a tua vaga lá em medicina. Cara, é questão difícil na URGS sobre hidrografia. Os caras cobram mesmo, tu tem que estar ligado. Uma aula de 6 horas aqui falando sobre hidrografia do Estado, para tu garantir uma questão. Sim, porque elas são importantes. Para quem está no vestibular muito concorrido, elas são fundamentais. Cada questão importa. Questão 4, penúltima. Olha aí. URGS 2017. Community URGS sobre os aspectos físicos do Rio Grande do Sul considera as seguintes afirmações. Tá? Vamos lá. 1. O Estado apresenta variedade geomorfológica, planícies, planaltos e depressões. Tem planície costeira, né, que é o litoral, tem depressão central, tem planalto sul-grandense, planalto norte-sul-grandense, bateu, tem até coisa de Aedo, mas tá valendo. Letra B. A bacia hidrográfica do rio Camaquã, e agora, lembra qual das 3 regiões hidrográficas? Rio Camaquã está na região hidrográfica do Guaíba, do Uruguai e litorânea. Chuchu, faz a alegria do Sul. Na região hidrográfica litorânea, perfeito. E cobre o setor norte e oeste do estado, apresenta potencial. Peraí. A Rio Camaquã, na região hidrográfica litorânea, está no setor norte e oeste? Opa! Já descartei, já tirei a B, já tirei a D, já tirei a E e já marquei a A. Se A é verdadeira, não tem como a natureza ser verdadeira. A cobertura vegetal é composta por áreas florestais tropicais, mata de araucária, mangues e campos. E mangue? Na URGS, para URGS, Chuchu lembra, não tem mangue no Rio Grande do Sul. Então, apenas a 1 é verdadeira, a letra A. Se a gente pegou as outras 2 da URGS eram tinhosas, essa aqui foi dada. Né? E a gente termina com essa pérola da UPF, que é a seguinte. O mês de agosto de 2013 foi marcado no Rio Grande do Sul por fortes chuvas que causaram enchentes em diversos pontos do estado. 2013, não é 2024. A representação esquemática que segue mostra a situação provocada pela grande precipitação pluviométrica concentrada em poucos dias na região do Delta do Jacuí. Chuchu, Delta do Jacuí é a foz do Jacuí no Guaíba. Mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Lembrando o seguinte, Delta é uma foz com presença de ilhas. As ilhas que a gente tem no Guaíba ali, quando está entrando em Porto Alegre, tu vai olhar aqui as ilhas da Pólvora, dos Marinheiros, aquelas ilhas inundadas nas chuvas extremas que a gente teve em 2024, aquelas ilhas são parte da formação deltaica da foz do Rio Jacuí, tá? Então, o Rio Jacuí está trazendo, olha só, olha aqui, ó, vou aproveitar antes. Olha o Alto Jacuí, aí forma o Rio Jacuí aqui, ó. Aqui é a depressão central, ó. Tá ligado? Ele tá recebendo águas do Rio Taquari, do Rio Caí, sacou? Mas isso aqui, deixa eu até fazer em amarelo para ficar mais visível. Essa parte aqui é a depressão central, ó. Essa parte onde o Rio Jacuí, que eu mencionei antes, ele tá na área de planície, sacou? Então ali eu tenho a hidrovia. O Alto Jacuí, onde a gente vai ter as hidrelétricas, aqui, ó, é essa parte. Aí eu tenho as hidrelétricas aqui, ó. Pegou a visão? Tá? Então, só para te ligar. E aí, por que a foz do Jacuí tem essas ilhas? Como ele recebe muitas águas da parte planáltica, com muitos sedimentos, quando o Jacuí deságua do Guaíba, essas águas do Jacuí perdem velocidade, né? Já é um rio mais leve, porque ele está numa área de depressão, uma área mais plana, já é um rio que não tem muita velocidade, essas águas chegam no Guaíba,
depositam sedimentos e os sedimentos vão se depositando, vão se acumulando e formando conjunto de ilhas, por isso delta. Então tá. Observe as informações do esquema e assinale a alternativa na qual os fatores apresentados não contribuem para o evento. Chuchu, tem um não muito marcado. Vamos deixar em destaque aqui, ó. Não pode esquecer que é o não. É a errada, é a falciane, que é a mentirosa. O que a gente tem aqui? Vamos dar uma olhadinha na figura. Então, está chovendo na parte do Planalto, Depressão Central, Planície Sul-Grandense, Lagoa dos Passos, Laguna, né, UPF. Aí eu tenho vento sul. Ah, vou pegar aqui, ó, vou marcar vento sul. O vento vindo de sul, tá? Então, massa polar atlântica ganhando força aqui, ó. Não, massa polar em azul. Mexer nessas cores e sossega. Vento sul quer dizer o quê? Massa polar atlântica. Outra coisa, tá? Eu tenho aqui, ó, quanto choveu em milímetros? Todos, 214 milímetros. Percentual em relação à média histórica de agosto. Para a média, cara, 153% da média. Pato Fundo, rapaz, aqui choveu um pouco menos. Porto Alegre, um pouco menos. Canela choveu bastante. Tá bom. Vamos lá. Vamos analisar as alternativas. Letra A. Os ventos fortes que sopram do sul reduziram a velocidade do escoamento das águas, provocando o seu represamento e o transbordamento de rios, alagando as regiões próximas. Como o desnível, né, do Guaíba, da Laguna dos Patos, é muito pequeno, Chuchu, essas águas correm muito suavemente. Quando pega vento sul, boa parte das águas do Guaíba e da Laguna dos Patos são empurradas em direção ao norte. E direção norte é empurrar essas águas de volta para onde? Para cá, ó. Então eu vou ter um transbordamento. 2024, isso se repetiu. Vento sul dificultou o escoamento da água do Guaíba e diminuiu a velocidade de escoamento. E com isso, aquelas inundações em Porto Alegre demoraram mais para o nível da água baixar. Então, essa letra A é verdadeira. É a resposta? Não, porque eu quero a falciane. Era mentirosa. Bem, o grande volume de chuvas nas cabeceiras dos rios provocou o aumento do volume de água dos rios que desaguam no Guaíba. Choveu muito aqui, aí o rio Taquari, rio Antas, rio Caí, rio Alto Jacuí. Todas as águas caíram aqui no Jacuí e caíram no Guaíba. Tá. E depois na Laguna dos Patos. Tá. Causou um alagamento nas áreas próximas. Bem verdadeiro. Essa questão aqui pode ser feita de novo, adaptada a 2024. Mas é que não. Não vai mudar as cidades aqui. Isso aqui, cara, igual. Só que em 2024 choveu muito mais, né? Chuvas intensas, vamos ver a letra C. Chuvas intensas, concentradas num período muito pequeno. Ó, período compreendido entre sexta-feira, 23 de agosto, até as 16 horas de segunda, 26 de agosto. Cara, 3 dias. Tá. Provocaram um aumento do volume de águas causando transbordamento dos rios. Choveu muito em pouco tempo. Ok. D. Os principais rios da bacia hidrográfica do Jacuí desembocam no delta do Jacuí, contribuindo para a elevação do nível da água. Ok. Letra E. Só pode, né? Os rios da bacia do Rio Jacuí nascem e correm em terrenos de planície. Opa, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Os rios da bacia do Rio Jacuí nascem e correm em terreno. Vamos pegar o Alto Jacuí, que a gente falou. A nascente dele está aqui, ó. Opa, esse desenho fica muito estranho, vou apagar. A nascente dele está aqui, né? Então, onde também se localizam as principais represas das usinas hidrelétricas que dificultam o escoamento das águas. Cara, se área de planície, tu não vai ter uma usina hidrelétrica, né, chuchuzinho, ó. Então a falciane é a letra E. Nossa resposta é a letra E. Fechamos com chave de ouro. Lembra que eu falei antes? Cada questão importa. Vai fazer o vestibular concorrido, chuchu, na URGS, PF, Federal Santa Maria, esses assuntos podem cair. Na PUC, por exemplo, sei lá, qualquer outro, pode aparecer geografia e, sobretudo, hidrografia do Rio Grande do Sul. Fica esperto, tá bom? Um beijo nas tuas águas interiores e até a próxima aula.